Então, depois de apresentar-me, um pouquinho, falar um pouquinho sobre a minha vida pessoal e profissional, eu venho propor para vocês agora falarmos sobre o livro A Resolução de Toda Mulher, da autora Priscilla Shirer. O ato da resolução, ou a revolução da decisão. O que vem a ser decisão? Ato de resolver ou determinar uma ação ou curso de uma ação, método, procedimento. Estado mental de ser decidido ou resolvido, firmeza de propósito. Pergunto para vocês, vocês têm facilidade para tomar decisões? Como mencionei no vídeo anterior, todos nós tomamos decisões diariamente, a todo momento. O que comer, o que vestir, para onde ir. Estou feliz atualmente? Estou feliz no meu trabalho, com o meu cotidiano? Teria alguma coisa que eu gostaria de mudar? E por quê? Por que não mudei ainda? O que me impede de tomar decisões importantes na minha vida que vão influenciar o meu hoje, que vão influenciar o meu futuro? Bom, como falei com vocês, ao primeiro momento, com o título A Resolução de Toda Mulher, eu fui totalmente cativada. E confesso, como amante da leitura, eu tenho decidido escolher literaturas que agregam ao meu pessoal, ao meu profissional, mas principalmente que me ajudam a decidir se estou ou não no caminho certo, a repensar as minhas atitudes e a seguir caminhos que realmente me levam para o que Deus preparou para mim. Como eu falei também no vídeo anterior, a minha fé é minha razão de existência. Como cristã, eu desejo estar alinhada com os planos do Senhor. Não é sobre isso que venho falar aqui, mas eu confesso para vocês que isso tem feito toda a diferença na minha vida. Já alinhei várias questões, principalmente relacionado ao passado. Sim, o passado. Por mais que a gente pense que o passado não influencia o nosso presente, nós estamos enganadas. Se somos quem somos hoje, se fazemos o que fazemos, é porque algo aconteceu e nos projetou até aqui, nos trouxe até aqui. Entendermos o nosso passado é primordial para que a gente consiga compreender melhor o nosso presente e desenvolvermos um futuro mais satisfatório. Bom, e o futuro existe? Na minha opinião, não. O futuro são apenas instantes após o momento do agora. E devemos desfrutar o agora com intensidade, mas principalmente com intencionalidade. Sim, ser intencional. Essa é a proposta que a autora do livro A Resolução de Toda Mulher traz para nós. Sermos intencionais em tudo que realizamos. Sermos intencionais em quem somos. Será que eu me conheço? Será que eu conheço os meus pontos fortes e os meus pontos fracos? Eu sei qual reação terei, dependendo das circunstâncias que eu passo? Bom, 3 tópicos principais a autora Priscilla nos apresenta. E vou falar um pouquinho sobre cada um deles. Vamos lá? A primeira proposta é Eis quem eu sou. Quem nós somos? Vamos compreender um pouquinho mais sobre isso? Ela traz para nós várias resoluções. Como eu falei, tomamos decisões a todo momento. E essas resoluções são como alvos que nós devemos traçar em nossas vidas. Eis quem eu sou, surpreendentemente satisfeita. A decisão de ser feliz. Você é feliz? Você é feliz com o seu trabalho, com a sua vida pessoal, com a sua família, com os seus amigos? Uma mulher satisfeita é também uma mulher surpreendente. A raridade, a singularidade de uma mulher que escolheu satisfazer-se com o que tem, como o que é e como o lugar onde vive é incomum e digna de celebração. Tal mulher capturou o fraco sussurro de um segredo transmitido com o passar dos tempos e escolheu confiar nessa sabedoria, enquadrando sua vida nela.
Essa mulher tem conteúdo porque ela é satisfeita e porque escolheu contentar-se ao invés de desprezar. A proposta da Priscila nos traz algo muito importante: celebração. Nós celebramos as nossas vidas? Celebramos as nossas conquistas? Ou apenas reclamamos, murmuramos porque ainda não chegamos aonde desejamos chegar? Ser surpreendentemente satisfeita está relacionado a nosso contentamento. A exemplo do apóstolo Paulo, contentar-se foi uma habilidade que ele escolheu, adotou, aprimorou e aplicou à sua tumultuada existência. Como resultado, o apóstolo Paulo pôde dizer com a certeza conferida pela Bíblia: já aprendi a contentar-me com o que eu tenho. Ele aprendeu, entendeu, adquiriu habilidade, desenvolveu a disciplina, aprimorou o talento. A palavra grega, originalmente utilizada no verso 11 de Filipenses 4, traduz o termo contente para a gente, que se refere a uma satisfação interior. Não está ligado àquilo que é externo, mas está ligado àquilo que vem de dentro de nós. Quando colocamos em prática o contentamento, é capaz de trazer uma quantidade imensa de alegria e estabilidade emocional para qualquer tipo de experiência de vida, não importa quão enfadonha ou angustiante ela seja. Quando você tiver chegado à conclusão de que já tem em mãos o bastante, você então estará preparada e habilitada para realizar as tarefas de que lhe foram determinadas nessa fase da vida. O contentamento é o equilíbrio entre o poder de viver agora e a antecipação do que está por vir. E ele serve como um alerta para impedir que os desejos percam o limite. Viver desenfreadamente em busca de objetivos e de resultados podem nos trazer alguns malefícios. Então busque esse equilíbrio. Se contente, mas não deixe de buscar e se esforçar pela realização dos seus sonhos. Ele é a chave que te liberta da escravidão do desejo desenfreado, aquele que brota no seu coração inevitavelmente, me desculpem, começa a controlar as nossas vidas, fazendo de nós escravas do que nós não temos, ao invés de nos engajarmos completamente com o que já recebemos. Ao escolhermos o contentamento, nós estamos nos livrando dos desejos. Não é isso, não se trata disso. Nós estamos apenas exigindo que a posição própria da humildade, da vida, sem deixar que eles nos mandem como um ditador tirando, que tem a força de nos submeter a uma crescente e inconstante lista de exigências. Exigências. O quanto temos exigido dos nossos filhos, o quanto temos exigido dos nossos esposos, dos nossos pais, dos nossos gestores, dos nossos colaboradores, o quanto temos exigido da vida e das pessoas que estão ao nosso redor. Tomar a decisão de contentar-se te dará a oportunidade de ver o amanhã com paz, tranquilidade e um nível apropriado de ansiedade ao invés de frustração e pressa, que normalmente acompanham a nossa visão de futuro. Portanto, decida hoje ser surpreendentemente satisfeita. Assim dará a si mesma a permissão para desfrutar plenamente das coisas que possui, da pessoa que você é e da vida que tem vivido, enquanto continua nutrindo seus sonhos, que te mantém crescendo e seguindo em direção ao futuro. Depois de tomar a decisão de ser surpreendentemente satisfeita, eu te proponho a tomar outra decisão, ser autenticamente você. A decisão de valorizar-se e celebrar a outros. Longa tentativa de descobrir, desfrutar e celebrar a si mesma. Deus te criou e te colocou aqui com um propósito. Em Jeremias, no capítulo 1, no versículo 5, diz o seguinte: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Vamos trabalhar esse texto? Ele te escolheu. Você é a única que se encaixa, que é preparada e capaz de realizar os planos tão incríveis com tanta precisão.
Você é uma escolhida. Ele te separou. Precisamos de atletas santificadas e consagradas, corredoras que foram separadas para tarefas em particular, preenchendo seus papéis únicos e correndo suas etapas com determinação. Você, mulher, é um vaso santo de Deus, separado para certos momentos nos quais a sua singularidade pode ser plenamente usufruída e valorizada. Em 2 Timóteo, no capítulo 2, verso 21, diz o seguinte: santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Essa é você, mulher. Ele te separou para fazer a diferença no seu lar, no seu grupo de convivência, seja no seu trabalho ou no seu grupo de amigos. Faça a diferença onde você estiver, faça diferente, seja a melhor versão de si mesma. Ele te designou. Você é chamada para dar frutos para a sua situação pessoal, profissional e atual. Ser autenticamente você. Essa é uma realidade ilusória que poucas pessoas têm a oportunidade de viver. Muitas mulheres desperdiçam tanto suas vidas desejando ou fingindo ser alguém diferente de quem realmente são, que nunca se dão a chance de viver a liberdade de ser elas mesmas. Em alguns casos, elas perdem tantos anos se esforçando para evitar a própria singularidade que não reconheceriam sua verdadeira essência se ficassem cara a cara com ela. Mas redescobrir e celebrar o ser que Deus originalmente criou em você é fundamental para você, mulher, que deseja viver o seu propósito. Então, dedique um tempo para descobrir e reconectar-se às coisas que de fato te descrevem. Quais são os seus dons, os seus talentos, as suas paixões? Quais são as fraquezas que você deve superar, os seus interesses, as suas peculiaridades, em sua forma mais pura e intacta? Não se apresse em descobrir. Livre-se dos estereótipos, dos rótulos, das más interpretações e dos estigmas que você assumiu, seja consciente ou inconscientemente. Para definir a si mesma, provavelmente exigirá algum tempo e esforço da sua parte. E seguir em frente com autenticidade exigirá muito mais. De fato, talvez você até precise pedir ajuda a algumas amigas mais íntimas. Primeiro, peça para que elas apontem, de acordo com as suas próprias perspectivas, o que faz de você uma pessoa única. Segundo, diga de que modo você se negou a usar ou celebrar essas características e a honrar sua singularidade no futuro. Aceite-se e aprecie o valor que Deus colocou dentro de você. Tomar essa decisão vale a pena. Quando então levar a sério a decisão de verdadeiramente aceitar a si mesmo e a sua singularidade, você finalmente se sentirá confortável para oferecer a mesma aceitação àquelas pessoas que estiverem à sua volta. Você se libertará da frustração de tentar encaixar as pessoas em suas expectativas pessoais e permitirá que elas sejam elas mesmas. Ser autenticamente você. Valorize-se, mulher, e celebre as pessoas à sua volta. Você fará uma grande diferença no seu grupo de convivência. Ser fielmente dele. A decisão de dedicar-se a Cristo e ser moldada por sua palavra. Essa é a nossa terceira resolução. O que você acha que o Senhor está lhe chamando para fazer? Foram concedidos a nós dons, talentos e qualidades únicas que o próprio Deus nos considerou capazes de carregar. Ser fiel é mais do que apenas ter uma persuasão firme, é colocar essa persuasão em movimento. Ter convicções fortes é uma coisa, mas sustentá-las, tomar decisões e ajustar a nossa vida de acordo com elas é outra bem diferente disso. Isso é fidelidade. A Bíblia deve nos revigorar, despertar o desejo plantado em nossas almas e ter um relacionamento com o Senhor. Falar aos nossos corações, nos mostrar quem Ele é e nos fazer entender os nossos erros, levando-nos em direção às bênçãos restauradoras e redentoras da obediência. Não se trata apenas de ler, mas sim de absorver a palavra, imergir nela e vivê-la na prática. Ela nos inspira, nos remodela e nos define.
Isso acontece porque ela é viva. Uma mulher marcada pela dedicação ao chamado celestial, com um estilo de vida que corresponda a este chamado, deve se comprometer pessoalmente com a palavra de Deus, porque sem ela você perderá a sua direção e força e não conseguirá viver de uma maneira intencional. Concluímos aqui a primeira parte do nosso projeto de decisão. Concluída a primeira etapa da nossa reflexão, eis quem eu sou, proponho agora a reflexão, eis o que tenho. Meu melhor, minha bênção, meu perdão, minha integridade, meu coração. O que temos? Vou deixar para falar sobre o meu melhor a seguir, porque eu acredito que a nossa vida se resume a esta proposta. A quem damos o nosso melhor e como damos. Então vamos falar um pouquinho sobre as nossas bênçãos? Qual é a minha bênção? Que decisão devo tomar? Minha bênção. A decisão de estimar os outros com o meu tempo, minha preocupação e minha total atenção. O melhor presente que podemos dar a alguém é o nosso tempo. Nesse sentido, ouvir é uma das maneiras mais significativas pelas quais somos abençoados e podemos abençoar as outras pessoas. Combata a pressão do tempo e a vontade de afastar-se quando estiver conversando com alguém. Apenas incline-se com calma, energia e propósito e ouça. Esse é o seu dom, a sua bênção. Ouvir. Portanto, faça isso por quem você puder. O silêncio é nosso amigo e a nossa força. A mulher que está pronta para ouvir é aquela que reúne todas as informações antes de reagir. Ela insiste ao impulso de revelar tudo o que a sua mente formula, preferindo dar tempo para que as soluções se ajustem e para moldá-la antes de serem compartilhadas. A bênção do silêncio, que nós possamos aprender a amá-la e viver de acordo com ela. Essa é a nossa resolução, que possamos ser ouvidos àqueles que precisam, sermos pessoas, mulheres abençoadoras. Meu perdão. A decisão de libertar os outros da prisão da minha mágoa e fúria. Perdoar significa tomar a decisão de seguir em frente e de escrever os capítulos seguintes sem ter que incorporar os resíduos estragados dos últimos capítulos. Deixar o erro passar permite que uma ocorrência incorreta permaneça e cause problemas. Sim, é necessário perdoarmos. A totalidade das nossas vidas é feita de 2 porcentagens. 10% é o que acontece conosco e 90% é como reagimos ao que nos acontece. Nesse sentido, a parte que realmente define se nós nos tornamos, quem nós nos tornamos e a vida que nós estamos construindo, representa a maneira como nós tentamos e ainda tenta combater e lidar com o que aconteceu, com o que nós tentamos no passado e a forma com que continuamos a tentar influencia. O perdão está dentro desses 90%. A forma como nós reagimos às diversas situações do dia a dia. Ele é alcançado por meio de uma combinação de várias ações. Em primeiro lugar, recusar-se a acumular e a guardar rancor. Perdoar significa entregar a pessoa, a circunstância e os resultados nas mãos de Deus. Entregue tudo. Em segundo lugar, você precisa deixar espaço para Deus agir em seu favor. Por fim, você deve orar. Sim, você deve orar, ter um relacionamento, um tempo a sós com o Senhor e pedir para que Ele transforme o seu coração no sentido de liberar perdão. Só Deus pode alterar o seu padrão, acelerar o seu passo, expandir o seu alcance e tirar você de círculos viciosos. Minha integridade, a decisão de viver nos padrões mais altos de virtude e pureza. Ser íntegro significa ser a mesma pessoa por dentro e por fora. Essa decisão requer alguns compromissos. Primeiro, não tolere o mal.
Acompanhe de perto o tipo de pessoas pelas quais você se permite influenciar. Reconheça a sua necessidade de ajuda divina. Não conseguimos tudo sozinhos. Ele, o Senhor, se certificará de te alertar sobre as mudanças que precisam ser feitas e, em seguida, te capacitará a executá-las. As pressões inevitáveis da vida revelarão a verdade que está no seu interior. Cuide-se. O seu coração, a decisão de me importar. As oportunidades de servir aos outros vêm em todas as formas e tamanhos. Ele te declarou ao homem o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Está escrito no livro do profeta Miqueias 6:8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus? Miqueias 6, versículo 8. Justiça, algo a ser manifesto e demonstrado. Os seus principais interesses vão ver a justiça sendo feita, buscar soluções que sejam justas, razoáveis, objetivas e que expressem o amor de Cristo. Misericórdia. Amar a misericórdia significa ter um interesse sincero em fazer coisas que abençoem e impactem a vida dos outros. A misericórdia vem com dezenas de aplicações para o lar, para o trabalho, para a igreja. Para onde quer que suas jornadas diárias te levem, mas também para lugares longe da sua rota, onde a vida não te leva a menos que deliberadamente você vá procurá-los. Sim, a misericórdia te levará a lugares que você menos imagina. Humildade, junção de justiça e misericórdia. Uma mulher andando humildemente com o seu Deus, colocando as necessidades dos outros em primeiro lugar, avaliando corretamente o seu valor e não vendo a si mesma como superior, mas também não como inferior. Ela apenas segue a vontade de Deus, confiando diária e fielmente que o que Ele disse e ordenou merece a sua melhor atuação.